Olá, pessoal. Eu sou Helenita Malta, professora de História na Universidade Federal de Rondonópolis, no Mato Grosso. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma entrevista na playlist Minha História Ambiental. Nessa playlist estamos entrevistando historiadoras e historiadores ambientais que se destacam no campo. Eles vão falar sobre sua trajetória na história ambiental. O nosso objetivo é inspirar estudantes e pessoas em geral a se interessarem por história ambiental. O Lutz Global é um canal que surgiu de um projeto de pesquisa científico apoiado pelo CNPq e é também uma iniciativa de história pública. Lutz Global recebeu o selo Saberes Históricos da Associação Nacional de História, ANPU, em reconhecimento aos nossos esforços de divulgação científica na história ambiental. Passamos a marca dos 3.000 inscritos aqui no canal. Muito obrigada aos que nos apoiaram até o momento. Mas você que nos assiste pela primeira vez, para acompanhar essa playlist e os nossos vídeos, deixamos o convite para você se inscrever no canal. Assim você nos fortalece para continuarmos esse trabalho de divulgação do conhecimento em história ambiental. Estou aqui com a equipe do Lutz Global para moderar o debate. A Sara Rocha Frias, que é mestranda em História pela UFSC e pela Universidade de Leiden, Holanda. E hoje contamos também com a Vanessa Bueno, doutoranda em História na Universidade Estadual de Maringá, na UEM. E o nosso convidado de hoje é o professor José Otávio Aguiar. Ele é professor titular na Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, onde leciona na graduação, bem como nos programas de pós-graduação em História e em Recursos Naturais. A comunidade de pesquisa e publicação nas áreas de História Ambiental, História da Biologia, Etnobiologia e História Indígena, História do Brasil Império, História do Brasil Colônia, História do Brasil Contemporâneo, História das recepções culturais religiosas e marciais japonesas e chinesas no Brasil. Essa entrevista está sendo gravada por questões de ajuste das nossas agendas, mas você pode deixar nos comentários do vídeo suas perguntas, impressões, dúvidas, o que quiser deixar para nós sobre a entrevista. Vamos deixar na descrição do vídeo links para o currículo do professor e também para algumas obras que vamos citar no vídeo. Bem-vindo, José Otávio. É com muita alegria que te recebemos no Lutz Global. Bom dia, Helenita. Bom dia, Sara. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos aqueles que me ouvem. É um prazer estar aqui no Lutz. O trabalho de vocês eu admiro bastante e já acompanho há bastante tempo. O prazer é meu. Maravilha. Ficamos muito felizes aqui de você ter aceitado o nosso convite. Então, José Otávio, gostaria de iniciar essa conversa sobre sua trajetória pessoal e profissional. A gente sempre começa falando, né, desse aspecto. Você se apresenta no seu currículo Lattes como mineiro da cidade de Ubá. Como foi essa transição de Minas para Campina Grande, na Paraíba? A sua formação se deu na PUC de Minas Gerais e na UFMG. No seu doutorado, que você defendeu em 2003, né, na UFMG, você estudou a trajetória de Guido Tomás Marlier no Brasil, entre 1808 e 1836. Então, queria saber se na sua tese você já fez um diálogo com a história ambiental, né, se já esteve presente aí, e quando e como a história ambiental entrou na sua agenda de ensino e pesquisa. Então, se você puder falar um pouco dessa questão pessoal e profissional. Nasci em Ubá, que fica na zona da Mata Central de Minas Gerais, né? Próximo ali de Viçosa, entre Viçosa e Juiz de Fora, digamos assim. E aí, desde a minha infância, eu convivi com as histórias sobre os indígenas Puri, dos quais eu descendo, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. É uma das minhas descendências, né? E a partir disso, eu comecei a estudar a história de um sertanista francês. Comecei a me interessava bastante pelo iluminismo, né? Mas na graduação da PUC Minas, eu me juntei a um projeto de uma grande amiga, foi uma grande mestra, Lucília de Almeida Neves Delgado. Chamava-se Catolicismo no Brasil Contemporâneo, da politização dos anos 60 à espiritualização dos anos 90. Isso foi muito importante para mim, porque eu tive uma iniciação na pesquisa em história oral, nos métodos da história oral. Era estagiário, né, durante a graduação,
Embora eu me interessasse pelo século XIX, eu sempre quis escrever uma história indígena e uma história das matas de Minas Gerais e uma história dos rios. Então, ao longo da graduação, enquanto eu participava desse projeto, eu preparava um outro projeto para a UFMG. Mas aí, o que ajudou a formação em história oral? Eu comecei a pensar em registros não escritos, né, de povos sem escrita, a importância da oralidade como guardiã de conhecimentos ancestrais. E, ao mesmo tempo, eu comecei a pensar naqueles grupos indígenas que estudávamos nos anos 90 como grupos atuais, né? E nós, quase todos os relatos falavam em morte, desaparecimento, etnocídio. E eu tinha vários descendentes puri em volta de mim, que dialogavam comigo, né? Meus avós que falavam das ervas, que falavam das cosmologias dos puri. Foi a partir daí que eu comecei a estudar o Guy Tomás Marlière, o Guido Tomás Marlière, né? E as divisões militares do Rio Doce. Na UFMG eu fui orientado pela Regina Horta Duarte, que me inspirou bastante, não necessariamente o mestrado e o doutorado, né? A trajetória da Avelino Fóscolo e o Noites Circenses, um livro muito bom, mas um artigo dela chamado Histórias de uma Guerra, os Índios Botocudos e a Sociedade Oitocentista. Foi a partir daí que eu comecei a estudar os Krenak, mais particularmente, né, o Guido Pocrane, que era o braço direito do Guido Marlière. Comecei a alimentar a utopia de construir uma história que, embora fizesse uma trajetória biográfica, né, numa época que a biografia passava por algumas crises de recolocação nos campos teóricos das leis historiográficas, que partisse da perspectiva dos indígenas. Embora eu tenha escrito sobre o Guido Marlière, eu pensei no Guido chegando e os indígenas o recebendo. Então, eu dou um papel grande ali às estratégias de tradução, de adaptação, de transculturação, que ocorreram nessa zona de contato, para usar um termo aqui da Meire Louise Prat, né? Cultural, que foi essa fronteira da Zona da Mata de Minas Gerais, né? A partir dos sertões do leste, do declínio da produção aurífera e dessas populações que saíram do centro de Minas Gerais e começaram a ocupar essas bordas da mata. Tem tanto para o leste mineiro, então metade do livro é concentrado na região da Zona da Mata de Minas e a outra passa pelo Rio Doce até chegar ao Jequitinhonha. Eu toquei, então, vários pontos que depois ocupariam o centro da baila do debate. A mineração, né? A colocação dessas populações indígenas, essas fronteiras, os línguas, né? Foi um trabalho que se somou a uma série de trabalhos na época, né? O trabalho da Isabel Mistage, uma amiga fantástica, né? Escreveu um livro chamado Civilização e Revolta, trabalho no período posterior, o trabalho da Maria Leônia. Nessa época, nós recebemos na UFMG 3 professores que, além da Regina Horta Duarte, me marcaram muito. O professor Christian Brandstrom, que esteve lá conosco durante algum tempo, o professor Sanjay Subramanian, a partir de quem eu comecei a dialogar com o conceito de histórias conectadas, e o professor Sérgio Gruzinski. Ambos, Sanjay e Sérgio, ofereceram um curso, se eu bem me recordo, de 6 meses para nós na UFMG, que marcou uma geração de doutores daquele ano de 2003, 2004, aqueles 3 anos, né, 2005. E foi muito importante, então, para formar esse trabalho de doutorado, né? Então, eu, quando comecei a trabalhar nas faculdades particulares, eu dava aula na PUC Minas, que é onde eu fiz a graduação, e na Estácio de Sá de Belo Horizonte, em 2 cursos que me marcaram bastante, o curso de turismo e o curso de gastronomia, onde, então, eu usava oficinas de alimentação como recurso didático. Hoje eu uso jogos eletrônicos e outras coisas mais, né? Mas pensando a cognição como recurso didático, em projetos de extensão, em visitas técnicas, né? E a partir daí, quando eu defendi o doutorado, eu fiquei uns 2 ou 3 anos dando aula nessas faculdades, e eu lembro que eu ganhava bem, porque era uma época de expansão dessas faculdades, e fiz esse salto, né? Fiz 3 concursos, um em São João del Rei, outro na própria UFMG e outro aqui em Campina Grande, que é uma cidade conhecida pela expertise na área de software. É uma das, talvez seja a maior, é a maior universidade na produção de software no Brasil, né? A área de humanas aqui não era uma área muito destacada. Eu mudei para cá em 2005, está fazendo 20 anos agora, e aqui fundei o grupo de estudos História, Meio Ambiente e Questões Étnicas. Comecei a prestar atenção no fato de Campina Grande estar num entrecruzamento de rotas e faz parte do Nordeste interior. Campina Grande e Caruaru são regiões de brejo, né? As chamadas regiões de agreste, que tem um clima bem diferente. A palavra brejo deve ser interpretada no nexo aqui do Nordeste interior, né? Não é o nosso pântano lá das Minas Gerais, é o brejo de altitude, que é um bioma muito característico, muito úmido, que tem temperaturas baixas, né? E que foi povoado
por um grupo, e é povoado até hoje, né, por um grupo indígena grande chamado Tarariú, que ocupava todo o semiárido. Hoje, uma das coisas que me move bastante é essa preocupação de identificar uma genialidade na produção, por exemplo, de raças de milho diversas e de fava, justamente nessa ausência de água. Não é uma ausência de água, uma sazonalidade com maior interrupção do fornecimento de água durante o ano, né? E as espécies de milho que esses povos desenvolveram aqui, o manejo do solo, a associação entre espécies para evitar o que hoje nós chamamos de praga, para mim é genial, né? Tão genial quanto as chinampas dos Metica, ou então os métodos de plantio na montanha dos Andes do Tahuantinsuyo, do chamado Império Inca. E é justamente destacar a genialidade desses povos, são os Chucuru, os Cariri, os Funiô, né? Que tem sido hoje o meu móvel. E quase todos os meus projetos, sejam eles urbanos ou sejam eles rurais, envolvem agricultura, envolvem manejo, sobrevivência nessa região do Nordeste. Então, eu transferi mesmo meu objeto das matas da Zona da Mata de Minas para cá, para o Nordeste interior. A única exceção é o trabalho sobre a história da caça às baleias, lá em Lucena. Ótimo. Vanessa, então... A respeito do artigo Revisitando o Semiárido, Cenários de Vida e de Sol, História Ambiental e Vidas Secas, de 2019, né, que foi publicado pela revista Territórios e Fronteiras, em parceria com a Catarina Buriti. Foi muito especial ler esse texto, né, esse artigo, me colocando também por estar no sertão do semiárido, aqui no Piauí, e relembrar minha leitura de Vidas Secas, né? Achei muito poético também. E a pergunta que eu quero trazer, professor, no artigo, você analisa a relação entre natureza e cultura na literatura regional do Nordeste, né? Através da leitura de Vidas Secas. Então, como o professor vê a análise comum de migração do sertanejo apenas a partir das condições ambientais do sertão? Houve uma intenção política de não destacar a questão político-social na obra do Graciliano Ramos? Sem dúvida. Você me lembrou de uma coisa muito querida esse artigo, porque foi das minhas primeiras orientandas de mestrado, Catarina de Oliveira Buti, que trabalha com... Hoje ela é funcionária do Instituto Semiárido, é uma pessoa genial, fantástica, né? E foi um período muito bom, que é o período que nós fundamos o nosso grupo de estudos aqui, justamente pensando em objetos que pudessem entrelaçar, seja literatura, seja pintura, né? Que pudessem entrelaçar história e semiárido. E aquele ambiente do Graciliano Ramos, que não tem uma localização geográfica, mas é um semiárido grande, em que as pessoas não recebem nome, mas os animais sim, né? Há uma série de significações ali fantásticas. Então, eu acho que essa coisa do Nordeste interior, a Caatinga, ela é o último bioma que está entrando na proteção nacional. Não obstante, eu queria destacar isso de forma bem enfática aqui, as pesquisas do nosso Instituto do Semiárido, da Embrapa, têm destacado recentemente a Caatinga, destaquem isso e procurem, como bioma com maior capacidade de renovação de carbono. Algumas pesquisas nos falam em 11% de Caatinga sobrevivente. Essa pesquisa que eu fiz sobre a urbanização de Campina Grande, eu pesquisei verticalizações urbanas, que não são um problema. O problema é a falta de gestão dessa verticalização, que ela pode até aumentar o regime de ventos, e a destruição da Caatinga no entorno da cidade para fazer condomínios horizontais, que é a moda dos condomínios horizontais do cercamento da natureza, né? Então, essa pesquisa foi a inauguração de um diálogo com um bioma que não é um bioma assim brotado, como nenhum bioma é. A Caatinga é um jardim cultivado pelos Tarariú, né, que é o grupo indígena grande, que é um grupo mais antigo aqui na região do Nordeste interior do que os tupi litorâneos. Nós temos as pesquisas arqueológicas que nos falam dos tupi com um recorte máximo aí de 2.500 anos, né? Há evidências consideradas que os Tarariú estavam aqui muito antes, então eles têm uma relação com essa natureza semiárida muito mais antiga. A partir da literatura regional e das suas sensibilidades, a gente vê o entrecruzamento de várias vertentes culturais, quais sejam os cristãos novos, não sei se vocês sabem, boa parte, né, do fenótipo, da aparência das pessoas do Nordeste interior são pessoas muito brancas, que são descendentes de cristãos novos, e parte delas são descendentes de ciganos. Mas
essas pessoas, ao se estabelecerem, expulsaram grupos tarariú que existiam na região, que estão ou nas periferias, ou como agregados nas próprias terras que eram deles. Então, essa literatura regional, o Durval Muniz de Albuquerque destaca bem, ela celebra um passado de uma elite que tem saudades de si mesma, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem presenças de animais, de cosmologias, né? Que podem ser exploradas. Talvez a literatura não seja, infelizmente, para nós hoje, o melhor ponto de diálogo. Por exemplo, eu tenho projetos de extensão nas escolas públicas aqui de Campina Grande, no IFPB, em que eu trabalho com jogos eletrônicos, que são mais consumidos hoje do que a literatura. Mas ela é um sinal muito importante, né? No caso do Graciliano Ramos, as suas utopias políticas de valorização justamente desse povo do sertão, de origem indígena, né? Ele não diz isso claramente, mas a gente vê pela trajetória dele como prefeito, em outras obras escritas, né? Estão ali presentes na literatura, né? De forma muito admirável, né? Porque é um respeito pelos animais, né? É uma descentralização da figura humana, que é interessante. Eu acho que a obra do Graciliano, no fundo, ela tem uma denúncia de algo comum que o Zé Murilo de Carvalho chamava de nacionalismo mineralógico, a tendência a considerarmos biomas independentes da presença humana na sua gestão, né, no seu manejo. Então, o nacionalismo mineralógico, nós pensamos os territórios do Brasil, as suas regiões, como um conjunto de minerais ou florestas desabitadas. Então, a Caatinga é habitada por essas várias vertentes culturais, étnicas de ocupação, né? E elas estão em conflitos entre si. Hoje nós temos uma narrativa sobre a presença judaica no interior do Nordeste, né? Que ela oculta, ou pelo menos assim, tira da prioridade do centro esses povos tradicionais. Nós temos na Paraíba, por exemplo, né, nas cidades, pessoas brancas, nos quilombos, pessoas negras, né, a população negra da Paraíba é muito centrada nos quilombos, eu noto que é assim também no Rio Grande do Norte, e temos várias comunidades indígenas em reconhecimento ou já reconhecidas, como é o caso, por exemplo, do Chucuru do Ororubá, lá em Pesqueira, Poção, Simbres, né? Você tem a presença desse povo desde que o cacique Chicão reorganizou, mas é um povo que você rastreia desde a documentação do século XVI, XVII. Portanto, é um Nordeste interior muito plural, muito diferente do litoral, que era um litoral tupi, né, que tinha um contato maior com a Europa. Então, aqui você tem, a partir da literatura regional, não só do Graciliano, da Raquel de Queiroz e de uma série de outros literatos, né, para além da crítica da literatura regional, que foi muito bem feita pelo Durval, ela também representa politicamente uma elite, consciente ou inconscientemente, né? É possível encontrar ali uma série de representações e projetos políticos. Toda literatura é também um projeto político, né? A do Graciliano, ela tem um aspecto libertário que eu acho fantástico. Há pouco tempo atrás eu fiz uma palestra num simpósio sobre direito e literatura, falando especificamente dos animais do Graciliano Ramos. Embora a minha produção de história ambiental nunca tenha pretendido ser uma história dos animais. Eu já trabalhei fauna, por exemplo, enquanto caça, mas sempre a partir de um recorte humano. Eu acho fantástico, mas eu não alcanço isso ainda, assim, não tenho pernas para alcançar, né? Mas eu acho as representações dos animais nas cosmologias diversas que se entrecruzaram, por exemplo, nas tradições de caça, a africana, a indígena e a europeia, fantástica, né? Porque, não obstante a caça tenha sido proibida no Estado Novo no Brasil, nós temos a continuidade de clubes de caçadores e a caça continua existindo, né? Nós temos uma série de ausências na lei ou na consideração que existem na prática. O direito deve partir da prática, né? O direito sempre parte de uma existência. Então, os nossos indígenas tarariú estão aí, os Krenak, que são os botocudos, estão aí, intelectuais indígenas têm se destacado, nós temos um Ailton Krenak, né? Nós temos aí um Davi Copenau, né? Nós temos o Irã Chucuru, que é uma figura que eu admiro profundamente, protagonista da agricultura do encantamento, da pedagogia do passarinho, do chucuru, interior de Pernambuco, né? E todo o objetivo desse nosso trabalho era destacar a existência de um Nordeste interior, dar-lhe visibilidade. E dar visibilidade é sempre dar visibilidade a seres humanos, que são protagonistas de processos, por exemplo, né? Quando eu comecei a fazer minha pesquisa atual da Bolsa de Produtividade sobre o milho, a minha preocupação é que havia um pesquisador famoso da Embrapa, chamado Ernesto Paterniani, foi o pai do milho transgênico, dos estudos transgênicos, né? Para começar a pesquisar, eu fui lá em Piracicaba, fui na USP, pesquisei os bancos de sementes, fui na Embrapa,
muito raramente, à exceção da designação dele dos caingangue, havia associação dessas chamadas raças de milho a grupos indígenas. Então, essa ausência é uma injustiça gigantesca, né? A ausência da compreensão nos nossos currículos de história de que, por exemplo, a mata dos cocais, as caatingas, né? As biotas de caatinga variadas, o brejo de altitude, são cultivos, eles não são surgimentos silvícolas espontâneos, mas são cultivos de milênios, né? É uma coisa muito grave, porque, por exemplo, hoje nós vivemos com o problema dos ultraprocessados. Né? O nosso trigo é muito branco, o nosso milho é muito branco, o nosso milho produz em 3 meses. O milho que eu estou estudando demora 4, 6 meses para produzir, é um milho colorido, ele é muito mais nutritivo, e mais do que isso, ele consegue se adaptar sem precisar de agroquímicos ou agrotóxicos, porque ele se faz no cultivo com uma variedade de outras espécies, né, que são tradicionalmente testadas, e mais do que isso, é um milho cultivado no semiárido, com um regime de muita atenção à época periódica da chuva e uma periodicidade também das secas, que são recorrentes, com pouca água, né, e adaptado a tipos de solo. Então, para a gente falar de agricultura, a gente tem que dar nome a quem desenvolveu as espécies. As espécies, vamos pensar, por exemplo, no milho, né? O milho surgiu no México a partir de uma gramínea, que hoje é usada como forragem, chamada teoscinto. O parque lá das cavernas do Peruaçu, lá nas minhas saudosas Minas Gerais, esse ano passado, se descobriu um ancestral do milho na transição entre o teoscinto e o nosso milho atual, né? As nossas raças de milho indígenas do Brasil, que o Ernesto Paterniani, lá da USP de Piracicaba, descreveu. E olha só, o milho tem mais ou menos 1.600 anos no Brasil, no que nós chamamos hoje de Brasil, né? Se a gente fosse pensar, por exemplo, né, com Carlos Falso, Os Indígenas Antes do Brasil, aquele livrinho dele fantástico, né? Nós temos um mapa da dispersão dessas raças de milho e do cultivo por povos variados. Né? Eu comecei com a utopia de fazer um mapa do milho no Brasil e depois eu me encantei pelos indígenas do semiárido. Eu estou absolutamente encantado, porque história para mim é prazer, com o chucuru do Ororubá. Eu estou passando por lá agora, né? Então eu vou mais ou menos umas 4 vezes por mês, eles têm uma casa das sementes, que é muito grande, lá um banco de sementes, eles fazem uma reunião de trocas de sementes. Por enquanto eu estou passando pelo milho, eu pretendo chegar à fava, mas há uma série de outras espécies. Eles têm a casa de sementes e a casa do bem viver, que é uma palavra que a gente usa para falar das espécies vegetais curativas. Eu olho para esse jardim que é a Caatinga como uma grande farmácia natural, como um grande celeiro. E eu olho para a Mata Atlântica como uma grande biblioteca. Então, as disciplinas de botânica que eu me obriguei a fazer, depois que eu comecei a estudar isso, por exemplo, houve lá em 2009, eu estudei um botânico paraibano chamado Manuel Arruda da Câmara. Né? E o que eu estava buscando? Foi muito ligado, Vanessa, a esse projeto aí que eu fiz sobre o semiárido. Eu comecei com a literatura, para que eu começasse a conhecer a região e me encantasse com ela, e depois eu comecei a passar pelos botânicos que descreveram pela primeira vez a caatinga enquanto bioma. Na época eu dialoguei muito com a amiga Lorelai Cury, que até lançou um livro muito interessante sobre a caatinga, né? E comecei a dialogar muito com o pessoal da etnobiologia e da geografia, para entender as características da caatinga, né? Da generalização que a gente chama de caatinga. E aí é interessante, porque o Arruda Câmara foi dos primeiros a descreverem, né? Ele nasceu aqui entre Pombal e Piancó, foi lá para Lisboa, morou um tempo com um pai chamado Francisco Arruda Câmara, lá no Arco do Cego, em Lisboa, dentro daquele projeto grande do Reformismo Ilustrado, foi para Montpellier, agregou a química do Lavoisier ao estudo dos solos. E o que destacou assim no estudo dele é porque ele, numa cosmologia, numas taxonomias do século XVIII, que colocavam sempre as regiões tropicais em desfavor, ele descreve o litoral de Pernambuco como a região mais fértil do mundo. É um exagero, né? Mas isso leva à experimentação de solo e à experimentação de espécies, que é aquela coisa da construção da taxonomia, de um lado o Conde de Buffon, do outro lado o Linneu, né? O Arruda da Câmara tem um pensamento original, o naturalista Feijó também, não é o Feijó, nosso regente, não, né? É o João da Costa Feijó. Então nós temos, ele faz um estudo do semiárido da Ilha do Sal, que eu tive a oportunidade de conhecer também pessoalmente, e compara com o Ceará.
o Alexandre Rodrigues Ferreira, né? Mas, particularmente, o Henry Koster, o inglês, né? O Manuel Arruda da Câmara e o naturalista Feijó, eles descrevem de forma bem pioneira a caatinga. Né? Eles começam a ter atenção à caatinga. Então, rastrear essas presenças da caatinga na história natural, mais tarde chamada biologia, foi também um dos meus objetivos. E nisso também me inspirei em algumas coisas da Regina. A Regina tem um trabalho sobre um aracnólogo daqui de Campina Grande, nasceu aqui na Fazenda Cajazeiras, Cândido de Melo Leitão, né? E aí comecei a notar esse caminho da construção das taxonomias, sejam botânicas, sejam zoológicas. A botânica é o grande conhecimento do século XVIII, né? A partir do Nordeste interior. Era curioso isso, né? Vários desses especialistas que mais tarde estiveram na gênese desses nossos grandes institutos de vacina e pesquisa, e são sempre médicos, sempre eles se formam em medicina na época, né? Passando do 18 para o 19, na Sociedade Veloziana do Rio de Janeiro, vários deles eram originários do Nordeste interior. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo, para o professor José Otávio também, que seja bem-vindo, é sempre um prazer conversar com pessoas que têm tantos interesses, assim, gosto muito de ver todas essas facetas do professor, e a minha pergunta é um pouco sobre a sua pesquisa de pós-doutorado, que você estava comentando, né, sobre o naturalista Manuel Arruda da Câmara, e ao estudar ele, ou essas outras figuras como ele, né, que transitavam entre ciência, política e pedagogia, então, o que a gente pode aprender sobre os usos da natureza, né, nessa formação de um projeto colonial ou imperial, que também você já comentou um pouco, e se você acredita que existem lacunas importantes na historiografia brasileira sobre esses naturalistas e quais caminhos a história ambiental poderia seguir para preencher esses vazios, né? Então, de repente, alguém que está interessado nessa pesquisa, que possa contribuir, o que o professor vê nesse sentido? Eu comecei, Sara, estudando os naturalistas, a partir da obra do Marlière mesmo, né? Eu comecei a dividir isso em dois momentos. Aqueles naturalistas estrangeiros, vindos a partir de 1808, mas alguns anteriores a eles, que são aqueles que são derivados do próprio fomento pombalino, a chamada geração de Coimbra, né? João da Costa Feijó, Alexandre Rodrigues Ferreira, o próprio Manuel Arruda da Câmara, né? E aí é interessante, porque é uma reinvenção do que se chamava de América Portuguesa, que tem objetivos bastante pragmáticos, né? Mas aí eu comecei a me interessar por outra coisa. Eu passei pelo Manuel Arruda da Câmara, cuja obra é repleta de relatórios, por isso depois eu fui para o Henry Koster, porque eu estava procurando relatos. Há uma diferença entre o relato e o relatório. O relatório é aquela coisa mais objetiva, científica, né? E no relato você consegue rastrear, por exemplo, informantes. Esses informantes sempre são indígenas, né? No caso, por exemplo, do Auguste Saint-Hilaire, você tem o Firmiano, que é uma figura bem interessante, né, que acompanha ele durante todo o período que ele passa pelas minas, né? No caso do Marlière, você tem o Guido Pocrane, que era o braço direito dele na administração, né? Então, essas figuras são importantes porque a gente começa a dar protagonismo para figuras diferentes, que não sejam sertanistas, né? E a gente começa a perceber que esses naturalistas receberam essas informações de fontes indígenas, aquelas fontes ligadas com as tradições indígenas, né? O Arrendinho era bastante atento a isso, embora ele não leve esse projeto adiante, né? Mas nós temos ali uma série de ideias seminais. Por exemplo, o estudo da poaia, que depois gerou tese de doutorado, dissertação, né? O estudo dos gêneros alimentícios. Agora, para mim, é muito curioso, falando das lacunas, né? É muito curioso que nunca nenhum desses naturalistas tenha falado em raças de milho, eles chamam simplesmente de milho. Então, uma série de desatenções. Eu gosto de usar a analogia, porque eu estudo a China e a arte marcial. Marcel Granet, que foi um grande discípulo de Durkheim, estudioso, né, da China, nunca viu a arte marcial na China. A arte marcial é algo essencial que atravessa todas as classes sociais chinesas, diferente do que ela é no Japão, né? Então, da mesma forma, né, o próprio Auguste Saint-Hilaire não tem comentários na sua obra sobre raças de milho, sobre as variações do milho cultivado pelos indígenas, né? É muito pouco comentário sobre os métodos agrícolas utilizados. E aí, quando a gente começa a pensar isso de uma forma geral, para a Mata Atlântica, para a região de Araucária, né, no sul, para a Caatinga, isso é muito mais ausente. Você veja que os trabalhos hoje
né, sobre história ambiental da Caatinga, eles vão muito no sentido dos trabalhos dos naturalistas, o que é um recorte muito europeu, que eu entendo, né? Eu fui formado na UFMG por grandes professoras como Adriana Romero, Carla Maria Joana Sazia, que estudavam as tradições portuguesas, mas mais tarde nós começamos, então, a identificar, a dar protagonismo a essas figuras indígenas que estavam ali na documentação, né? A gente reforçava o projeto colonial na medida em que nós fazíamos a história dessas elites portuguesas ou estrangeiros, né, que atravessaram aqui nesse período. Então, essa foi a viragem, eu acho, da minha historiografia principal, influenciada por uma grande amiga que chegou aqui por volta de 2009, a professora Jussiene Tarariu. A professora Jussiene hoje divide o laboratório, o grupo de estudos de História, Meio Ambiente e Questões Étnicas comigo, né? E ela influenciou de forma definitiva a minha historiografia, para que eu ficasse mais atento a esses protagonistas indígenas que informaram a esses viajantes, né? E é sempre possível, como diz a nossa Joana Maria Pedro, que quando você começa a ter atenção à história das mulheres, o universo conspira a seu favor, elas estão absolutamente em todo lugar, elas protagonizam processos muito variados, e nós simplesmente passamos despercebidos. A historiografia é um grande esforço de sensibilidade para aquilo que nos passava desapercebido. Então, dar protagonismo a esses sujeitos, né? Acima de tudo, dizer que eles ainda estão entre nós e eles têm crescido enquanto população, representatividade política, seja no semiárido, seja nos outros biomas brasileiros, talvez seja a tarefa mais importante hoje para mim da história ambiental, né? Porque por muito tempo nós escrevemos a história ambiental a partir de fontes oficiais, relatórios ambientais, órgãos governamentais. E esses saberes de experimentação dos indígenas eram simplesmente desconsiderados, ou vistos com um certo beneplácito, né? Então, as cosmologias eram vistas como superstições, né? E nas cosmologias indígenas é inseparável a agricultura dos encantados, do encantamento. E a gente tem que ter essa atenção, e a gente só obtém isso a partir da oralidade. Então, ao mesmo tempo que eu acho importante que esses registros das tentativas de taxonomia de origem americana, né, montadas na periferia, eles recebam destaque, que é o que nós fazemos tradicionalmente, leitura do jornal Patriota, né, leitura dos viajantes franceses, do Barão de Eschwege, né, do Maximilian Void, né, do Saint-Hilaire, do von Spix e do von Marcius, né, nós devemos dar atenção àqueles que muitos deles desconsideravam. O Marcius, por exemplo, tinha uma visão extremamente elitista e racista dos grupos indígenas com os quais ele convivia, mas sem os quais ele não teria composto a sua obra. Isso, para mim, é uma injustiça gritante. Nós estamos agora diante do projeto, né, horrível, né, do licenciamento, do fim do licenciamento ambiental nas cidades, né? Tem 2 itens lá, o item 16 e o item 35, que simplesmente fazem desaparecer a governança e tiram, basicamente, todo tipo de atenção para o licenciamento ambiental. E logo quando eu penso nisso, a própria questão absurda do marco temporal, me lembro dos povos indígenas que estão entre nós. Então, eu acho que a escrita em diacronia, que consegue pensar o passado desses territórios, das populações que os compuseram, é importantíssima, né? Se nós pensarmos, por exemplo, no conceito de biota portátil, do Alfred Crosby, lá no Imperialismo Ecológico, né? É possível pensar uma série de tradições agrícolas que são transmitidas por esses grupos indígenas do interior do Nordeste, para além, simplesmente, desses protagonistas viajantes, embora eles sejam importantes. Então, José Otávio, você tem um artigo na revista Topoi, né, em 2014, em parceria com Francisco Henrique Duarte Filho, sobre a caça às baleias no Brasil. Você já tocou aí na questão desse tema, né, da caça às baleias. E a luta pelo fim dessa atividade, né, que foi nos anos 1970 e 1980. Então, você pode falar um pouco para a gente sobre a trajetória do movimento ambientalista paraibano e sobre como foi essa luta pela proteção às baleias, como foi a pressão para que né, o presidente, na época, José Sarney, sancionasse a Lei Federal número 7.643, no ano de 1987, que proibiu a caça a baleias, então, no nosso território. Essa é uma história muito bonita. Eu sou fã absoluto do estado da Paraíba, né? Eu, assim, me encantei e me considero hoje muito paraibano. E isso passou pelo estudo dessas 2 associações de proteção, né? A APAN de João Pessoa e a APAN de Campina Grande, nascida em Areia. São 2 associações de classe média
que se organizaram para a proteção ambiental e tiveram objetos diferentes, né? Então, desde a década de 70, Paula Francinetti e Roberta Almeida, aqui em Campina Grande, a professora Paula Francinetti, a João Pessoa, se engajou em projetos, por exemplo, não sei se vocês conhecem João Pessoa, mas ao atravessarem a região da Orla, vocês vão notar que não é uma região verticalizada. Foi daí que eu comecei nesse foco da verticalização, né? Porque houve uma luta para impedir que as praias fossem urbanizadas e que fossem construídos edifícios de mais de 4 andares, né? Então, a partir disso, várias outras bandeiras se organizaram. Havia uma empresa aqui, de capital japonês, chamada Copesbra. Então, entre os anos 50 e os anos 80, essa empresa explorou a caça-baleia para a produção de óleo, para a utilização dos ossos, né? E aí essas organizações de classe média, elas se opuseram de forma simultânea à verticalização da orla, à destruição ambiental das praias, para a manutenção dos parques urbanos de João Pessoa. Amanhã eu vou participar de uma banca na UFPB, especificamente sobre a história ambiental de João Pessoa, desses processos de proteção da Mata do Buraquinho, a Mata Arruda Câmara, que tem um nome em homenagem a ele, né? E a luta contra a caça-baleia, porque aqui, nessa região do Nordeste, especialmente o cachalote, ele vinha muito aqui na época de reprodução. Então, desde o Zé Bonifácio de Andrade Silva, que escreve um texto pragmático, né, dentro do espírito da época, sobre a caça às baleias, nós temos uma tradição que vem lá da Baía de Biscaia, né, lá da região do norte da Espanha, no Atlântico, e essa tradição vem por vertentes diferentes para cá. A gente suspeita bastante que os indígenas também, em Potiguara, né, no século XVI, eles também praticavam caça à baleia, mas com métodos menos impactantes, né? O fato é que criou-se uma empresa, de forma resumida, né, grande, de capital japonês, mecanizado, com arpões, com linhas de montagem, e a tal ponto chegou, né, tem um artigo que eu escrevi chamado A Morte como Espetáculo, que havia excursões que saíam de Campina Grande, do Recife, para assistir a baleia ser serrada com motosserra viva, né? Então, eu acredito que isso mobilizava nas pessoas um certo poder sobre um animal grande, aquele imaginário da Moby Dick ainda, né? Porque observação dos hábitos dos cetáceos e a descoberta sobre esses hábitos, né, foi inseparável da consideração da própria ciência da zoologia sobre esses animais. O que eu quero dizer com isso, né? Me surpreendeu nessa luta contra a caça-baleia que na década de 70, por exemplo, havia biólogos, zoólogos da UFPB que defendiam a caça-baleia, dizendo que a baleia era um onívoro e que, portanto, isso é estranho, né, de se ouvir, ela como plâncton, mas ela se opunha, ela ameaçava o ser humano em termos de reserva de alimento. Então, as baleias deveriam ser extintas, né? Então, por muito tempo, essa ideia da preservação ela não foi lugar comum, mesmo entre os zoólogos. Então, eu estudei essa batalha, a batalha acadêmica, a batalha política, a batalha da sociedade paraibana, que se mobilizou contra a verticalização da orla, a favor do fim da caça-baleia, que o grande argumento era o seguinte: vai desempregar pessoas, elas são empregadas, né? Então, o grande pensamento é o que poderia acontecer depois, de como ia empregar essas pessoas. Por felicidade, o professor Henrique, que é um grande amigo que eu orientei no doutorado, eu acho que já está fazendo agora umas 2 décadas, né? Ele voltou, ele está fazendo agora um projeto de capacitação, a gente vai voltar a trabalhar com a caça-baleia. Então, eu estou voltando a essa documentação grande da Copesbra, né? E ele está no Canadá, vai trazer documentações de lá e a gente vai comparar. E a Nina Vieira, lá no CHAM, eu vou mais ou menos uma vez por ano, lá na Nova de Lisboa, a gente tem dialogado um pouco, ela está produzindo sobre caça-baleia, portanto, é um tema que mobiliza produção, né? É um tema ainda em aberto, porque há outros lugares do Brasil. O Rodrigo Ribeiro de Andrade, que eu orientei no mestrado, trabalhou com a história da caça-baleia no período colonial, com as fontes de um projeto que a Jussiene tem da Petrobras, né? Que é uma documentação colonial. Portanto, assim, sempre era um projeto de PIBIC, que a gente ampliava, tinha um mestrado, um doutorado, então durante uns 4 anos a gente ficava trabalhando com uma certa documentação, né, espraiando isso, porque eu acredito muito nessa escadinha, sabe, o aluno de PIBIC, conversando com o aluno de mestrado, conversando com o aluno de doutorado, sempre tem um pós-doutorando, e a gente se associa, seja para o trabalho de campo, seja para a publicação. Tá, ok. Mas, assim, o movimento ambientalista, a luta deles, assim, conseguiu englobar mais pessoas, que não, a sociedade em geral, assim, foi uma luta mais, digamos que, para além dos ambientalistas, como é que foi esse engajamento, assim?
até a década de 90, sim, sabe? Eles têm movimentos recentes, como, por exemplo, tem um amigo chamado Alexandre Soares de Mello, e que se envolve bastante, tem uma luta política junto à PAN lá em João Pessoa, a própria professora Paula Francinetti, recentemente, para que a região do Cabo Branco não fosse transformada num alargamento de praia à semelhança do Balneário Camboriú, né? Mas, assim, numa avaliação individual que me deixa até triste, se eu fizesse agora uma comparação do grau de engajamento, né, de adesão que essas associações tinham na década de 70, 80 e 90, hoje em dia é muito menor, como se houvesse uma permeabilidade, mesmo entre a classe média menor, desses argumentos ambientais, né? Nós temos um avanço de um negacionismo, inclusive negacionismo climático, né? Negacionismo, e a volta, muita gente fala comigo, quando eu vou apresentar, que as baleias deveriam voltar a ser exploradas, né, no litoral paraibano, ao arrepio de uma série de concepções que nós tínhamos já como lugar comum, como conquista moral da humanidade, né? Nós temos uma série de retrocessos. Então, isso me traz tristeza, né? Eu não vejo o engajamento dos jovens da própria universidade, na APAN, né? Então, assim, talvez porque a classe média, a gente tem que pensar sobre razões, né? Eu penso isso em termos de Brasil, ela não conseguiu incluir outros horizontes, né? Ela queria ser elite e ela não pensou para baixo. Então, uma série de movimentos nossos, à semelhança da própria universidade, não obstante as iniciativas de popularização da universidade, de acessibilidade, né? As cotas e tudo mais, isso são avanços indiscutíveis, né? Mas nós temos uma dificuldade do diálogo externo, de extensão, né? Na época mesmo daquele desgoverno Bolsonaro horrível, nós tivemos ataques, assim, horríveis aos professores, né? Dos quais nós não conseguimos nos defender, porque nós não nos fazíamos presentes nesses espaços. Nossa. Triste saber disso, né? A Sara agora tem uma pergunta. Sim, a minha pergunta é, voltando um pouco para um assunto que você também já comentou, que é o seu trabalho com a história ambiental urbana, né? Em especial, um artigo sobre as mobilizações contra a verticalização em Campina Grande, né? Então, tem o seu artigo publicado na Fronteiras, junto com Felipe Cardoso de Souza. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa experiência de escrever história ambiental urbana, né? Por um lado, já que, como você destaca, as cidades, né, também são natureza, o que às vezes parece contrariar um pouco o senso comum. Então, como essa perspectiva mudou a sua forma de ver e estudar as cidades? E, além disso, também uma coisa que me chamou a atenção foi as fontes do seu artigo, né, que muitas delas são relatos orais ou memórias pessoais. E o que essa escolha de fontes revela sobre o tipo de história que você quer contar, né? Que papel você atribui à subjetividade na história ambiental urbana, nesse caso? Esse assunto me empolga bastante. Eu vou contar como surgiu essa pesquisa, né? Quando a gente passa num concurso, dentre as coisas que o professor faz, né, é procurar uma casa, comprar uma casa, vender a casa em Minas e comprar uma casa em Campina Grande. Eu notei que Campina Grande estava passando por um grande processo de verticalização, abrupto, né? Então, foram dois processos durante o tempo em que eu estou aqui, fazem 20 anos. O primeiro, o processo de verticalização, causado pela violência urbana, as pessoas largavam as casas, iam morar em edifícios, ou compravam para os pais que estavam sendo assaltados em casa, né? Ou então a construção de condomínios horizontais, né? A ideia de cercar a natureza, que é sempre uma ideia também de segregação. Isso me chamou a atenção porque houve movimentos da mesma APAN, Associação, né, Ambiental de Classe Média, que se mobilizou contra a caça-baleia, a verticalização de João Pessoa. A legislação, até os anos 2000, da orla de João Pessoa, se dirigia a Campina Grande. Campina Grande fez um plano diretor próprio para ela, e esse plano não foi seguido. Quer dizer, as regiões que eram para não verticalizar, verticalizaram. Se for, por exemplo, ao Recife, na região de Boa Viagem, vocês vão sentir um calor horrível, né? Porque a praia, aquele vento da praia aqui em Natal é muito sensível, né? Aquele cheirinho. Eu gosto muito do Ifutuan, aquele geógrafo, né? Sino-americano. Para mim ele é chinês mesmo, né? Eu não gosto de pensar na ideia do sino-americano. Ele é chinês mesmo. Mas, assim, ele pensa na paisagem a partir da cognição, né? Natal, por exemplo, é uma cidade, quando eu penso nela, eu penso no cheiro. Eu penso no cheiro do cajueiro, né? E Campina Grande foi perdendo isso, que foi se verticalizando. Então, eu comecei a estudar esses movimentos, né? Há um açude no centro da cidade. O que acontece muito na construção de açudes? Você tem um regime de evaporação maior, você tem, como em Minas Gerais, ocorre muito no interior, né?
cada litro de água é 1 quilo, então você tem um peso que se concentra numa região onde não havia peso antes, então você pode ter ali tremores de terra, né? Então aqui na região de Caruaru você tem isso, então o interior do Nordeste inteiro todo o interior do Nordeste passou por um processo de verticalização, e é justamente esse processo que eu estudei, né, que me interessou estudar, a partir da modificação do clima e da percepção sensível da cidade. O Felipe Cardoso é um orientando maravilhoso, está fazendo hoje doutorado lá em Natal, né, por isso que eu estou lembrando de Natal aqui. Ele estudou o açude velho de Campina Grande, que é da década de 1820. Né, e eu me interessei também pelos rios ocultos que a cidade oculta. Né? Hoje em dia nós estamos expondo a terra para que haja infiltração. Então a cidade é a natureza, a cidade é um bioma, né? Com biotas variadas, com uma fauna urbana, né? E mais do que isso, na cidade você tem esses grupos indígenas, tem bairros, né, que são grupos indígenas urbanos. Pesqueira tem aldeias, tem grupos inteiros que são na cidade, né? E aí o que acontece? Essas pessoas, muitas vezes, quando elas são empobrecidas, elas passam a acessar, como faziam seus ancestrais, os peixes do açude poluído, então elas são mais submetidas à poluição. Outro aspecto que eu gostaria de comentar sobre essa pesquisa é uma pesquisa que ainda está em andamento, né? Um artigo que eu estou preparando chama Morreu na Contramão, a trabalhar no tráfico, experiências de morte e dor na construção civil de Campina Grande. Porque isso correspondeu a um pós-doutorado que eu fiz por um PROCAD com a PUC de São Paulo e com a Federal do Amazonas, né? Cujo objetivo era trabalhar, ele não tinha como trabalhar de forma diferente, os mundos do trabalho, era ligado ao GT Mundos do Trabalho da ANRU. E eu comecei a trabalhar a construção civil, que é sempre vista nas propagandas da construção civil do condomínio. Você vai para um lugar que vai ser o lugar da felicidade, representa a melhoria de vida, né? Ascensão social, mas as pessoas que construíam nem tinham acesso e geralmente morriam ou se machucavam, né, na construção civil. Então, eu queria estudar essas trajetórias desses operários machucados, pensando o corpo como natureza, como nossa instância de natureza, né? Basicamente, é daí que surgiu. Então, paisagem, cognição, clima e pessoas, né? E experiências diferentes na construção civil, daquelas que trabalham, daquelas que acessam diretamente os recursos naturais e são mais afetadas pela poluição, porque os acessam diretamente como faziam seus ancestrais, né? Então, o que eu quero dizer com isso? As crianças continuam nadando no açude, as pessoas continuam pescando no açude sujo, cuja água é considerada insalubre, né? Então, o projeto passou por essas vertentes, há vários artigos para além desse, né, que pensaram isso. A mobilização da APAM foi um aspecto, né? Mas há outros aspectos, foram realizadas mais de 50 entrevistas, então esses outros aspectos eu acho que eu vou explorar nos próximos anos. Tem um banco de entrevistas ainda que eu preciso acessar para que eu possa, então, alcançar. No pós-doutorado foi só 1 ano, aquele artigo que você citou foi o artigo do pós-doutorado na PUC de São Paulo, foi o segundo pós-doutorado que eu fiz, mas há uma documentação lá na minha sala que ainda precisa ser trabalhada, possivelmente pelos meus orientandos, a exemplo do próprio Felipe, que esteve comigo em várias dessas entrevistas e que hoje tem um trabalho absolutamente independente do meu. Felicidade de professor é ver alunos se destacando, né? Eu constantemente tenho essa felicidade na minha vida. De todos, né, que se comprometem com a educação, né? É o mais bacana a gente ver, né, os estudantes que a gente deu aula, orientou, né, se destacando, se dando bem, conseguindo passar em concurso, conseguindo fazer mestrado na Holanda. Muito bacana, né? Bom, já estamos indo para o final aqui, né? E só deixar um lembrete aí para o pessoal que está assistindo, né? Quem está primeira vez aqui no canal, né? Não esquecer de se inscrever, né? E compartilhar essa entrevista, né? Para chegar em mais pessoas, né? Então, a Vanessa tem uma questão final aí. Professor, então, como já foi dito, né? Caminhando para o final da entrevista, a gente gostaria de saber como o professor vê a questão ambiental no momento atual. Se você tem acompanhado os debates da Pré-COP, né? E quais são as suas impressões sobre o debate no Brasil, né? Como que a história ambiental e os historiadores podem contribuir nesse debate que é tão importante? Eu acho que nós vivemos um período muito difícil, não apenas pelos negacionismos,
nós já comentamos, né? Foi muito angustiante para mim, estudioso das questões indígenas, né? Conviver com o retrocesso representado pelo projeto do Marco Temporal. É uma luta na qual eu estou diretamente ao lado, eu estou dentro das aldeias, né? Nós estamos trabalhando com pesquisadores indígenas. Então, assim, alguns dos colegas que escrevem comigo, isso é importante, eles são pesquisadores indígenas, né? Os indígenas estão na universidade conosco, são professores, são agrônomos, né? E compõem saberes que eu não alcanço. É importante que o historiador ambiental tenha essa humildade. Nós não dialogamos com todas as linguagens, podemos interpretar resultados, levantar hipóteses, né? Mas precisamos desses profissionais. No interior do Brasil, você não tem uma quantidade de historiadores ambientais suficientes para você montar um grupo de estudos só com isso. Então, você precisa de geógrafos, né? O que, para mim, enriquece, né? Para mim, enriquece o grupo. Para isso, eu fui para a área de ciências ambientais. Embora isso hoje me cause, assim, todo trabalho ele exige um diálogo com muitas áreas diferentes, eu peço muitas consultorias, né? Por isso, às vezes, eu preciso para ser justo, eu coloco pessoas que me ajudaram nos artigos, né? E essas pessoas, com frequência, são indígenas, né? São representantes dessas comunidades. E aí eu tenho uma militância política, né, ligada a isso. Eu participo de passeatas, eu faço abaixo-assinados, né? Frequentemente, o historiador que trabalha no reconhecimento de territórios, esse reconhecimento, queria destacar, isso pode ser usado judicialmente, né? Lá em Recursos Naturais, nós temos trabalhos sobre água, disponibilidade de água. A Agência de Águas do Rio Grande do Norte já usou o trabalho de um colega chamado Erivaldo Moreira Barbosa, que é um jurista ambiental, em decisões judiciais. Então, nosso trabalho não é inócuo de forma alguma, né? E não pode ser. E a gente não pode ser neutro. Isso nos coloca na baila do debate, mas na baila também do enfrentamento, né? Nós estamos na linha de frente, são relações tensivas o tempo todo, né? Então, nós temos o empresariado brasileiro com o qual nós devemos dialogar. Eu acho que nós não podemos renunciar ao diálogo em momento algum. Esse negacionismo não pode nos constranger, nos amedrontar. Nós devemos buscar estratégias didáticas, acessibilidades, permeabilidades, para que o nosso discurso se torne mais simples, nós consigamos alcançar esses espaços em que nós não conseguimos influenciar, na divulgação científica, né? E, para isso, a gente tem que alcançar linguagens diversas. Por exemplo, a questão do licenciamento ambiental, né? Que é a bola da vez, depois do marco temporal. A gente está agora nesse projeto da devassação, né? PL da devassação. No seu artigo 16 e no 35, nós temos um desempoderamento dos comitês de bacias fluviais. Comitê de bacia fluvial é algo importantíssimo. O que atrapalha o comitê de bacia fluvial no Brasil hoje? A ausência de participação. É um geógrafo da universidade, é um biólogo, agora um historiador, mas você não tem um representante da comunidade, né? Ou quando você tem, esses representantes não estão atuando de forma, porque nós na universidade não conseguimos fazer em conjunto. A gente preza aquilo que a gente constrói junto. Então, a gente tem que sair da universidade, ir para junto dessas comunidades e construir com eles, para que eles possam se engajar conosco. Há grande interesse. Aí no Piauí, né, tem uma coisa maravilhosa, que é o pessoal do Quilombo Sacurtume, lá do Nego Bispo. Que trabalho maravilhoso, né? Que alcançou a universidade. Então, assim, é importantíssimo que a gente busque esses outros saberes sem arrogância. O pessoal da medicina, às vezes, vai aos estudos dos indígenas, aos saberes deles, com arrogância. Vou fazer um teste randomizado para ver se funciona mesmo, desconsiderando, né, não que o teste não tenha que ser feito, entendam bem, né, mas desconsiderando aqueles saberes experimentais milenares que eles representam, né? Então, quando um aluno desse chega à universidade e a gente permite que ele estude os seus recortes de forma interdisciplinar, a gente empodera essa gente, né? Eu me considero do lado deles, eu sou uma pessoa, filho de mãe solteira, no interior de Minas Gerais, professor estadual, então nunca tive ilusão de ser elite, né? Então eu estou politicamente do lado daqueles que me representam, né? Eu vim para Paraíba, aqui me casei, tenho 2 crianças maravilhosas, me sinto totalmente paraibano. Estou imiscuído biologicamente, né, organicamente, com aquelas sociedades do semiárido paraibano e da região do Brejo, com as quais eu trabalho. Se a gente não fizer dessa forma, e a gente fizer da universidade um campo de elite, a gente vai perder essa permeabilidade e do próximo ataque que a gente tiver, que a gente vai ter, né? Política é algo instável, a gente não vai conseguir representatividade, não vai haver quem nos defenda, porque nós não os representamos, né?
a ausência de presença causa esse hiato. Então, a gente precisa mudar isso, né? Não sei se o que a gente vai fazer é suficiente, mas a gente precisa se aproximar e unir forças. É importante unir forças, né? E sair desse discurso. Eu acho o discurso historiográfico muito arrogante também. Historiadores geralmente não recorrem a outras áreas. Você vai no etnobiólogo, ele está doido para aprender história. Poucos historiadores estão interessados nos que os biólogos publicam. A ansiedade por publicação também atrapalha muito, né? Porque a gente tem que buscar qualidade. Para a gente buscar qualidade, a gente tem que fazer as coisas sem ansiedade. Dialogar, pesquisar, buscar hipóteses explicativas mais amadurecidas. Então, para mim, houve um grande avanço na CAPES no CNPq ultimamente. Quando nós começamos a não considerar tanto os artigos, mas a qualidade dos artigos, né? Quem trabalha com pós-graduação, com a Sucupira, houve um avanço gigantesco quando a extensão passou a contar, quando a coordenação de curso Tarefa Invisível passou a contar, né? Coordenador de curso é aquele que recebe o indígena. Nosso programa tem a sua parte para professores estaduais, tem uma cota só para eles, para indígenas, né? Como é natural, é a lei nacional, para os quilombolas, os afrodescendentes, né? Então, é o coordenador de pós e o coordenador de graduação que lidam com essa população, né? Nós temos que ser acolhedores, que nossa evasão acadêmica está gigantesca, né? A gente ganha pouco, a gente é arrogante, a gente não se associa e a gente está expulsando os alunos com a nossa arrogância. Então, precisa baixar a bola, não é? Buscar a comunidade. Minha utopia atual, veja bem, é construir hortas urbanas. E para construir essas hortas urbanas para a autossuficiência dessas comunidades, né, eu preciso dos indígenas que têm esse saber. E para isso, eu tenho que empregá-los nisso como pesquisadores. Porque se eu fizer, como já foi feito na Embrapa, né, de cima para baixo, não dando nome, né, eu tenho que fazer de forma... Então, eu acho também há dois projetos políticos importantes, né? Você tem um professor que está do lado do Movimento Sem Terra, que está do lado dos indígenas, e você tem um professor que está trabalhando para um certo agronegócio. Não é todo, né? Mas para um certo agronegócio. E essas duas coisas, elas não são inconciliáveis, né? Por exemplo, licenciamento ambiental, né? Ele não pode ser burocrático, mas não pode ser nenhum. Eu não posso, para fazer uma ilha no shopping, pedir um licenciamento ambiental, né? É absurdo, né? Eu tenho que discernir aquele campo que impacta mais, né? E o campo que é promissor, que impacta menos, eu tenho que incentivar. Então, esse discernimento não tem acontecido, né? O corpo de expertise do IBAMA, frequentemente, não dá conta de atender às demandas do licenciamento ambiental. Se a gente ficar discutindo entre muros da universidade e não entrar nesse debate público, não for a Câmara Municipal, ao orçamento participativo, nosso discurso acadêmico vai ser inócuo. Se a gente fizer uma pesquisa no curso de História e perguntar sobre História Ambiental, muito pouca gente sabe o que é. Justamente por isso, geralmente é um professor, né? A gente faz os simpósios da gente, a gente precisa ter um momento, acho, que a gente sai do nosso simpósio e a gente vai para uma comunidade. Que tal, né? No dia que a gente fizer o próximo simpósio de História Ambiental, a gente faz o último dia lá no Chucuru do Ororubá, lá na Casa da Semente. O outro dia a gente faz na comunidade quilombola, no Quilombo do Grilo, perto, né? No outro dia a gente faz numa comunidade, numa horta urbana, coletiva, né? Que reintroduz nas pessoas o know-how de como produzir alimento para não depender do sistema capitalista. Porque o sistema capitalista, ele é um modo de vida. O David Harvey fala disso o tempo todo, né? Sim. Eu gosto de sair um pouco dos historiadores ambientais norte-americanos, pensar um pouquinho o pessoal mais crítico. Tem uns anarquistas, tem uns marxistas, né? Porque eles fazem a crítica política da adesão ao modelo cultural de consumo. Se a gente não começar a boicotar esse modelo, a gente vai trabalhar só na superficialidade, né? Então, é o que eu penso sobre isso. Eu acho que é necessário uma radicalidade maior na coerência entre as nossas ações acadêmicas e a nossa ação social e política. Nossa, perfeito, né? Essa necessidade de engajamento fora dos muros da academia, como a gente fala, né? Você conversou um pouquinho antes, né, da gravação com a gente, se você pudesse falar, que você comentou sobre um congresso, né, que você participa, e se você pudesse contar um pouquinho para o público, né, desse congresso. Eu tenho uma grande amiga, chamada Jussiene Tarariu, é professora de Brasil 1 do nosso departamento, eu dou aula de Brasil 2, que é Império, e divide comigo a sala,
e o nosso grupo de estudos, História, Meio Ambiente e Questões Étnicas. Ela é pioneira em muitos estudos sobre os indígenas no semiárido, particularmente nos estudos do grande grupo Tarariú, dentro do qual se encontram os Cariri, que dão nome à região do Cariri, e o Chucuru, né? E outros mais. Então, ela fundou um congresso, é um congresso permanente, chamado Mundos Indígenas. Nesse congresso, nós temos vários parceiros, e é o congresso no qual eu me dedico hoje mais, né? Nós estamos na Universidade Pablo de Olavide de Sevilha, no CHAM, onde o Luciene é professora da pós-graduação, né? Que é um laboratório muito legal, eu acho que o CHAM, a Regina Horta já esteve lá também, né? Tem a nossa amiga Cristina Vieira, né? A Cristina Brito e a Nina Vieira, né? São pesquisadores lá do CHAM, que estudam Cabo Verde, estudam animais marinhos, né? A Cristina Brito estuda animais marinhos, a Nina Vieira estuda baleias, né? Nós temos lá a professora Brigitte Thierrion, grande amiga lá da Universidade de Paris, tem feito muitos diálogos conosco, por exemplo, um último projeto, junto com a Pascal Robert, estudando indígenas tupinambá na França do século XVI. Pinturas desses indígenas, artefatos, flautas, né, que ficaram lá na França. Então, é um projeto muito amplo, né? Nós temos também interligações na Polônia, né? E agora o Jussiene está falando comigo que vai ampliar para a Alemanha e para a Inglaterra, né? Esse congresso reúne pesquisadores de escopo variado, nem todos os historiadores, podem ser biólogos, né? Podem ser antropólogos, enfim, geógrafos, né? E até pessoas de ciências duras do Levi-Strauss, que não são duras, né? E o congresso se chama Mundos Indígenas. O nosso próximo será no interior da Bahia, né? Fizemos um em Santa Marta, na Colômbia, que foi muito rico, né? No Caribe. Já estivemos em Oaxaca, também, lá no México, né? E aí muitos pesquisadores são indígenas, né? Nós temos aí uma coisa de 50% ou mais de pesquisadores indígenas. Potiguara foram conosco agora, né? No próximo nós vamos levar Chucuru, conseguimos financiamento para pesquisadores, financiamento para o Congresso, né? Todo ano, para as nossas passagens, é sempre uma luta. É a taxa de bancada da Bolsa de Produtividade, é uma conversa com o reitor, é uma conversa com o governador do estado, com o prefeito da cidade em que os indígenas estão, né? É uma luta, mas ao final acontece. Todo o mérito da luta é da professora Jussiene, é a nossa batalhadora da história indígena aqui da UFCG, que eu tenho a honra de trabalhar em conjunto, né? Já temos aí ao longo dos anos vários projetos e vale muito a pena conhecer. Já fizemos um Mundos Indígenas aqui também em Campina Grande, muito grande, e reuniu pesquisadores espanhóis, portugueses, franceses, né? Nosso próximo agora é na Bahia, interior da Bahia. É de quanto em quanto tempo que é realizado? Bianual. Bianual. Foi intercalado geralmente no Brasil. Houve em Rondônia, agora no interior da Bahia, houve em Campina Grande, né? A cada 2 anos a gente faz um internacional, que é essa itinerância pelas universidades europeias que se associaram a nós, a um acordo internacional, né, que já tem um tempo, e com produções conjuntas, né, livros, né, artigos, dossiês de revistas, né, sempre envolvendo indígenas. Então, lá de Santa Marta, na Colômbia, né, aqui do Brasil, é um projeto muito interessante que hoje em dia me empolga bastante, me engaja bastante. O próximo vai ser quando? Vai ser na Bahia, em fevereiro. Eu vou te mandar a data certinha. Fevereiro de 26. Para divulgar para a gente. São muito bem-vindos. Inclusive, nós estamos agora no fechamento do oferecimento de simpósios temáticos. Eu vou oferecer com uma colega de presencial? Portugal. É presencial? Presencial, lá em Feira de Santana. Bacana. Manda sim, porque a gente também divulga aqui no canal, né? Enfim, no Instagram, né? Lembrando, a gente sempre esquece de falar, mas tem o Instagram do Lutz Global também, né? Que o pessoal pode entrar lá e seguir, né? E acompanhar, né? Nossa, é muito bacana a tua entrevista, José Otávio. Eu acho que, pelo menos o que me chamou mais atenção foi essa junção entre história ambiental e história indígena. Não sei se a Sara e a Vanessa concordam, né? Mas acho que de tantos assuntos interessantes que você já entrou, já pesquisou, né? Acho que ficou mais assim destacado, né? Essa tua ênfase também em colocar os indígenas, né, como coautores, né? Então também eu vi um link bem legal aí com história pública. Não sei se você já pensou sobre isso, né? Mas uma das coisas que a história pública fala, né, é justamente a gente da academia
não só fazer né, produzir conhecimento para os indígenas, né, sobre os indígenas, mas com, né, essa ideia de fazer a história compartilhada, né? E me parece que você está indo nessa linha, né? Eu tenho uma colega, grande amiga, chamada Juniele Rabelo, lá Sim. da UFRJ, que ela trabalha, vive me convidando para isso, sabe? Então. Mas ainda não consegui associar as coisas, mas eu sei que tem muita relação. Estou lendo os textos deles, né? Mas Sim. ainda não levei minhas reflexões para isso, não. A história pública é a versão atual, né? Muito mais interessante do que se chamava de história imediata. E a noção de engajamento dela, para mim, é fantástica. Eu acho que ela tem futuro, sabe? Na historiografia. Para abarcar esses outros campos. Já notou que tem história da biologia, que tem a Maria Alice Bezezinck Prestes, história da saúde e da doença, da Fiocruz, né? São campos diferentes. A história ambiental é um desses campos acadêmicos, né? Sim. Tem a história indígena, trabalham com temas que fazem interseção, né? Mas são campos historiográficos com tradições diferentes que deveriam dialogar. Sim. A Vanessa, né, a gente estava foi na Soucha, né? E aí a Vanessa participou de uma mesa sobre agroecologia e eu coordenei também uma sobre história pública, né? E apresentei, inclusive, o nosso trabalho aqui no Lutz Global, né? Enfim. E aí fiquei pensando, cada vez que a gente conversa, né, e entra em contato, a gente vai, olha, você está fazendo também história pública, né? Não sei se a Vanessa quer comentar um pouquinho. Eu ia comentar que eu lembrei, né, da professora Juliette, que a gente estivemos juntas, né, na apresentação sobre o compartilhamento dos saberes históricos, né? E falando um pouquinho da minha pesquisa, eu estou aqui no sertão do Piauí, mas sou de Maringá, no Paraná. Eu pesquiso, né, as mulheres agricultoras aqui no sertão do Piauí, com a agricultura familiar. Então, eu me mudei para cá, me transportei para cá para conviver junto com elas também. Então, isso que a professora Helena fala, né? De não fazer a história, mas fazer com elas, né? Escrever junto com elas, ouvindo, participando do dia a dia. Então, eu até comentei com o Roger, meu orientador, né? Sobre essa questão da história pública. Pois é, isso que eu acho tão bacana, né? Às vezes a pessoa não sabe, já faz isso, já tem esse olhar para fora, né? Não só entra a academia, né? A universidade, e não sabe, não se liga, né? Enfim, agora que é bem recente mesmo esse movimento aí, chamado, a Juniele fala, né? O movimento da história pública é recente mesmo, enfim, mas é tão necessário, né? E como você falou, esses ataques, esse negacionismo, né? Cada vez mais a gente tem que se posicionar, né? Como historiadores ambientais, enfim, né? Não ficar fora do debate, né? E também dialogar. Sabe a dificuldade que eu tenho tá fora, logística, né? Nessas áreas é que eu não consigo estar em todos os congressos das áreas, né? Então, assim, você tem, por isso que eu não entrei na história pública ainda, que eu tenho a AMPU, eu tenho realmente assim, o grupo de história ambiental da AMPU, eu represento, né? Estão me convidando para voltar. Vou ter que pagar a anuidade passada da AMPU, que eu estava só no Mundos Indígenas, né? Tem a Solcha, a última Solcha que eu fui foi em Quilmes. Lembra aquela lá de Buenos Aires? Eu fui também. Foi também? Aí, desde aquela época, eu não consegui mais ir à Solcha, né? Aí, como tem um financiamento por ano, geralmente, para internacional, e você já gasta tudo, né? Aí eu tenho dificuldade, eu estou escolhendo, né? Mas o Mundos Indígenas eu não posso abandonar. Aí o Mundos Indígenas acabou fazendo com que eu não estivesse mais nos outros congressos, sabe? Amor de saudade do pessoal de história ambiental. Sim. A gente não consegue dar conta de tudo, né? Augusto Pádua esteve aqui já, né? Várias vezes, eu tinha um diálogo bom com ele, a Lise também, né? Eu estou com saudade desse pessoal, com vontade de encontrá-los aí nos nossos simpósios também. Sim. Mas então, acho que vamos chegando ao fim, né, dessa entrevista tão instigante, né? O professor José Otávio tem uma produção realmente impressionante, né? Uma capacidade aí de interdisciplinaridade gigantesca, né? Que dá para perceber na produção. E aqui trouxe um pouquinho, né? A gente escolheu ali a parte mais da história ambiental, mas ele também se insere em outras áreas, né? Enfim, te parabenizar pela produção e principalmente por essa interlocução, né? Com a história indígena, que eu acho que é o mais talvez te diferencia, assim, né? Que cada entrevista que a gente faz, a gente nota que
pesquisador ele envereda, né, por um caminho, uma perspectiva e tal. Então, e acaba se destacando por alguma uma dessas, né? E você, eu acho que talvez seu destaque seja nessa linha, assim. Eu né, se posso te dar alguma dica, talvez, que você faça esse diálogo com a história pública, assim, que tá. Acho que você vai dialogar e vai ser muito interessante, assim, né? História ambiental e indígena e pública, assim, tudo junto, né? Assim, parabéns por ter esse olhar, essa preocupação mesmo, né? Enfim, de fazer essa interlocução. Né? Vou chamá-las para o nosso congresso aqui. Quando o próximo congresso, né? Espero vê-las lá, no interior da Bahia. Vamos tentar. Então, já finalizando, pedir para a Sara dar sua mensagem final aí. Então, eu queria agradecer novamente pela conversa com o professor. Uma das minhas coisas preferidas do canal é ir descobrindo realmente todos esses interesses que às vezes a gente lê um artigo, lê um trabalho e a gente não sabe de todos os outras facetas dos pesquisadores, e o professor tem tantas e de forma tão responsável e que num todo fazem sentido juntas, né? Porque vem justamente da sua trajetória, das suas curiosidades, então, e de ver possibilidades, né? Que principalmente para pessoas como eu que estão começando e tudo mais, a gente tem uma pesquisa e a gente não vê as possibilidades de ligar com outros assuntos, de outros pesquisadores, então eu acho que é muito inspirador e agradecer pelas contribuições do professor aí. Eu agradeço. Vanessa. Sim, eu gostaria de agradecer também, né, dizer que foi um prazer conhecer o professor, ouvir, e saber que tem tantas pesquisas tão interessantes sendo feitas, né, compartilhadas. É sempre uma alegria participar junto com a Helenita, com a Sara, com o canal, né? Acaba gerando um estímulo maior ainda para a gente. Você está num lugar maravilhoso, num santuário de compreensão e saberes, que é o interior do Piauí. Isso é um lugar simplesmente maravilhoso para o semiárido, sabe? Com quilombolas, com indígenas, com agricultores tradicionais. Eu sou fã do Piauí. É o Nordeste interior que foi ocupado de dentro, né? O litoral lá foi ocupado, né? O João Capistrano de Abreu, lá na Civilização do Couro, ele fala disso. Aquilo ali é uma coisa maravilhosa. Eu acho o semiárido algo que nos entusiasma, sabe? Pela riqueza. A noção de pobreza do Nordeste é uma noção muito superficial. Se nós formos agora a produção econômica da Paraíba, a Paraíba tem equilíbrio econômico, tem pleno emprego, né? O Nordeste está mais equilibrado que alguns estados do Sudeste, economicamente, né? Mas o problema disso é o seguinte, também o consumo aumenta, a destruição ambiental aumenta, né? Mas eu acho isso aqui maravilhoso. Eu realmente virei nordestino. Eu me sinto muito bem aqui também. Me sinto em casa. Que legal, olha só. Várias pessoas já me falaram isso, né? Que eu também tenho um colega, lembrei agora do Jaime, que está na Universidade do Cariri, e ele também está dizendo que está encantado lá com a região do Cariri, que todo mundo que vai para o Nordeste se apaixona, né? A riqueza maior são as pessoas. Pois é. As pessoas são muito queridas, muito acolhedoras, muito simpáticas. E isso faz com que a gente se sinta bem, né? Num lugar acolhedor. Nossa, que legal ouvir isso, né? Que ótimo. Mas, enfim, eu amei a entrevista, né? Enfim, espero que vocês que estão assistindo também gostem, né? E continuem acompanhando a gente aí, né? Compartilhem a entrevista com outras pessoas que poderão se interessar, né? Nossa intenção aqui é trazer mais pessoas aí para o nosso campo da história ambiental. Então, muito obrigada, José Otávio. Obrigada, Vanessa, que participou hoje com a gente, né? Espero que se torne uma colaboradora frequente aí dos nossos vídeos. E obrigada, Sara, também. Foi uma riqueza, assim, a condução, eu falei com a Helenita, né? A montagem muito arguta das perguntas, né? A atenção à nossa despretensiosa produção, né? E convidá-las para fazerem concurso aqui, né? Nós queremos ampliar a nossa discussão com história ambiental, né? E, assim, o governo Lula vai agora ampliar, a notícia veio agora essa semana, então vai haver muitos concursos em Campina Grande. Nós precisamos de colegas entusiasmados, com vontade de trabalhar, com ideais, né, de engajamento, de transformação social e ambiental. Olha aí a dica, que bom. Então,
encerramos aí, né? Muito obrigada e continue nos acompanhando. Abraço para todo mundo. Tchau, Um abraço para tchau. todos. Tchau. Tchau, tchau.